Olá, boa noite. Voltamos então no segundo bloco do programa Livres Ideias, hoje discutindo a questão da luta da mulher no século XXI. Bom, agora conversando com a doutora Kíria, né, Kíria? Você é delegado, certo? Delegado da Delegacia da Mulher aqui em Diamantina, Isso. né? Doutora, a lei brasileira, ela garante proteção à mulher? Sim, boa noite, gente. É um prazer participar do programa, eu agradeço o convite. Olha, a lei brasileira, não só no que se refere à violência contra a mulher, como também no que se refere a milhões de outras coisas, ela é muito atual. Ela é formalmente eficaz, e agora fazendo um gancho até com o que a professora falou anteriormente, a lei é formalmente eficaz. Mas o que acontece é que a gente não consegue, na sua totalidade, materializar essa lei, para que a prática também se torne eficaz. Então, por exemplo, desde 2006, com a Lei Maria da Penha, nós temos a possibilidade de garantir às mulheres medidas de proteção, tais como manter o agressor afastado dela, de seus familiares, retirar o agressor do domicílio. Agora, como você materializa isso, por exemplo, tendo numa comarca, e nós estamos hoje aqui em Diamantina numa comarca pequena, só para se ter uma ideia, não temos isso, teríamos que ter um banco de dados de quais sujeitos na comarca têm contra si medidas protetivas decretadas. Só assim poderíamos fiscalizar de quem ele pode se aproximar e, se não se aproximar, que ele seja efetivamente punido. Nós não temos isso. Então, é uma perda de eficácia da lei. A lei em si, formal, é eficaz, mas a materialização dela é difícil. Então, hoje, por exemplo, se uma mulher tem em seu favor medidas protetivas contra o seu ex-marido, órgãos públicos só vão ter conhecimento de que ele descumpriu aquela ordem judicial quando essa mulher procurar novamente um órgão público para dizer isso. Nós não temos meios, infelizmente, de fiscalizar o cumprimento dessa legislação. Esse que é o nosso problema. Então, o nosso problema não é a lei em si, não é modificar a legislação, é trazer meios para se fazer cumprir uma legislação que já existe. Você acha que seria uma questão de falta de recursos, talvez? Não só falta de recursos, envolve muita coisa. Temos, por exemplo, falta de organização do próprio Estado. Temos falta de estrutura dos órgãos públicos, e aí eu digo, desde o primeiro atendimento, que normalmente é feito pela Polícia Militar, que leva até a delegacia. Então, por exemplo, não temos delegacias de atendimento à mulher em todas as comarcas. É um outro problema. Temos um problema também de falta de estrutura e de excesso de demandas do próprio Poder Judiciário. Então, hoje, está em andamento um projeto de lei, inclusive, que dá às autoridades policiais, no caso os delegados de polícia, a competência para conceder medidas protetivas a essas mulheres. Por quê? Porque o que tem acontecido é que elas vão até as delegacias, requerem as medidas protetivas, você encaminha isso ao judiciário. Mas o judiciário também sofre com excesso de demandas. Então, a mulher só tem uma resposta efetiva para o pedido que ela fez de uma medida protetiva numa comarca pequena em 3, 4 dias. Numa comarca grande em 1 mês, 2 meses. E qual vai ser a proteção dela durante esse tempo? Então, a gente tem todo um problema, mas eu coloco aqui como problema principal a falta de estrutura das instituições públicas para lidar com isso. Entendo. E a gente sabe que o Brasil é campeão em vários índices de violência, inclusive violência contra a mulher. Você vê um avanço ou um retrocesso em como o Brasil vem lidando com... Eu vejo um avanço. Mas você não pode pegar estatísticas e analisá-las isoladamente. Tá? Por exemplo, se você analisar estatísticas isoladamente, você vai ver que o número de demandas de violência doméstica cresceu. Mas ele cresceu por quê? Porque um certo número de casos saiu da cifra negra e foi institucionalizado. Ou seja, a mulher resolveu pedir providências quanto às situações que ela vem sofrendo há muito tempo. Tá? Então, por isso há um aumento das demandas e, obviamente, vai ter um aumento maior ainda quanto maior for a informação das pessoas, quanto maior for a autonomia da mulher para requerer providências, para querer quebrar esse ciclo de violência que ela vem vivendo. É interessante a gente saber que a principal característica da violência doméstica, que inclusive fez com que fosse feita, temos hoje no Brasil, em diversos países, tratados internacionais também, né? Leis específicas de proteção à mulher,
Porque a principal característica dessa violência é a progressividade. Ou seja, uma mulher, ela não inicia como vítima no ciclo de violência sendo morta, sendo lesionada gravemente. O ciclo de violência, ele se inicia com agressões verbais, posteriormente com agressões físicas leves, um tapa, um puxão de cabelo, um empurrão, até culminar numa lesão mais grave que pode colocar fim à própria vida da vítima. Então, o que a legislação, especificamente a Lei Maria da Penha, com as medidas de proteção, quer é interromper essa progressividade. Então, você vai agir enquanto ainda houver uma lesão pequena, seja uma agressão verbal, seja uma agressão física, antes uma simples ameaça, que num contexto que não é de violência doméstica, gera uma penalidade alternativa apenas, e num contexto de violência doméstica pode gerar até a prisão do agressor por uma simples ameaça, sim. Mas é porque essa ameaça, ela está envolvida num contexto de violência que é muito maior do que uma simples ameaça entre vizinhos, por exemplo. E antes interromper no início, claro, quando está só com uma ameaça, do que depois que a violência é cometida. Então, o objetivo da lei tem sido esse, tá? Tem sido esse. Em relação à delegacia de Diamantina, por exemplo, a nossa delegacia especializada no atendimento à mulher, eu posso dizer que o nosso maior número de casos, felizmente, é de casos de crimes de menor gravidade. Então, temos aí ameaça, lesões leves, vias de fato, né, que é um empurrão, um puxão de cabelo, dano, mas temos casos graves de tentativa de homicídio, hoje chamamos de feminicídio, né, de feminicídios consumados. Temos um caso aqui, por exemplo, em que foi colocado fogo na residência por mais de 2 vezes. Temos um caso na região do Cerro, em que foi colocado fogo na residência e na própria companheira do sujeito, que sofreu queimaduras muito graves, até pouco tempo ainda estava internado, uma tentativa de feminicídio também. Mas a maioria dos crimes ainda é de menor potencial ofensivo, o que eu considero uma situação interessante. Por quê? Porque pode significar que estamos tentando romper esse ciclo no início. Sim, isso seria ótimo, né? Você tocou no assunto do feminicídio, uma questão que está em debate ainda no Congresso, e nas mídias e tudo mais. O que caracteriza um crime de feminicídio? Olha, o crime de feminicídio é o homicídio, né? É você matar alguém. É um homicídio que nós chamamos de qualificado. Inclusive, no Código Penal, ele ocupa o mesmo artigo do homicídio. Mas ele é um homicídio qualificado por quê? Porque ele foi cometido num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Num contexto em que a violência foi cometida por uma discriminação de gênero, ainda que não explícita. Tá? Porque a violência doméstica, e quando eu falo violência doméstica e familiar, eu quero dizer, não é só aquela que acontece no seio da casa, da residência, não. Uma violência contra a mulher que envolve afetividade, por exemplo, um ex-namorado, um ex-companheiro, um ex-marido, ou ainda um atual namorado, um atual marido, é uma violência que a lei traz como violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que ela ocorra aqui numa livraria, mesmo que ela ocorra num restaurante. Então, o feminicídio, ele vai ser o crime de homicídio qualificado por essa peculiar situação de envolver uma discriminação de gênero, uma subjugação da mulher no ambiente doméstico. Isso é importante você destacar, porque muitas pessoas têm uma certa confusão, uma dificuldade de entender que um crime cometido com uma mulher, contra uma mulher, não necessariamente é igual a um crime cometido contra um homem. Né? É como a questão do crime homofóbico, por exemplo. Né? Muitas pessoas colocam, mas se agrediu, da mesma forma poderia ter agredido um homem ou uma mulher. Né? Mas há uma diferença, no caso do motivo. Há uma diferença no motivo, mas na verdade, juridicamente, nós vamos chamar isso de especialização da violência. Tá? Então, desde que foi criado esse contexto de direitos humanos, desde 45 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde a criação da ONU, né? Quando diversos países se reuniram para dizer que existem direitos inalienáveis que vão independer do espaço geográfico em que o indivíduo está, esses direitos têm que ser protegidos. Desde que ocorreu tudo isso, começou-se a estudar o seguinte: todas as pessoas são iguais perante a lei, devem ser tratadas e devem ser protegidas, ainda que fora do contexto do seu país. Mas existem pessoas e existem situações que merecem um tratamento especial. E aí nós vamos chamar de especialização da violência. Um exemplo, crianças e adolescentes. Uma violência contra a criança é igual a uma violência contra o adulto?
Não. Então, nós temos leis especiais para proteger a criança e o adolescente. Uma violência contra o idoso é diferente também, pela situação peculiar e vulnerável do idoso. Hoje temos, mencionamos anteriormente, né, que já houve um programa para falar sobre racismo. Temos também hoje uma legislação que pune mais gravemente uma violência que é praticada em função de um preconceito de etnia. Então, justamente em função da submissão da mulher, que é cultural, que não é só brasileira, obviamente é mundial, em função disso, colocou-se a mulher também em uma condição de vulnerabilidade na legislação, vulnerabilidade formal, porque ela é mais vulnerável no âmbito material, na nossa realidade. Então, em função disso, nós especializamos a violência. Isso quer dizer o quê? Punir mais gravemente essas violências que são praticadas contra esses grupos especiais, que são grupos mais vulneráveis. A diferença do tipo de violência. Se você está hoje andando na rua, uma pessoa coloca uma faca no seu pescoço para subtrair o computador que você tem em mãos, é o crime de roubo. Ele praticou essa violência contra você por um motivo específico? É uma violência puramente patrimonial. Suponhamos até que você tenha sofrido lesões em função dessa violência, mas é uma violência que tem um objetivo e um fundamento puramente patrimoniais. Agora, é muito diferente de uma violência, já que você mencionou o tema aqui, homofobia, que é uma violência que merece especialização, mas que a legislação brasileira ainda não especializou. É muito diferente da seguinte violência. Um casal de homossexual está saindo, por exemplo, de uma boate, e sofre uma violência, suponhamos que foi a mesma violência que você sofreu, não do roubo, mas de um corte por faca no pescoço. Essa violência foi praticada sob qual fundamento? Patrimonial puramente? Não. Essa violência foi praticada sob o fundamento de uma discriminação. Tá? Então, a situação da violência contra a mulher tem esse mesmo fundamento. E a característica dela de progredir sempre é no sentido de manter esse fundamento. Qual o fundamento? O de que a mulher é inferior ao homem no ambiente doméstico familiar e numa relação de afetividade. Então, doutora Kíria, qual conselho você daria às mulheres que estão nos assistindo hoje ao receber uma violência, seja no formato mais leve, de ameaça, ou no formato mais grave? O conselho, em verdade, é uma orientação que não parte de mim, né, mas de toda a doutrina que estuda a violência contra a mulher, é de que você procure as autoridades e procure romper esse ciclo de violência no início. Que você não espere essa violência chegar num nível maior. É até interessante, às vezes as pessoas gostam de ouvir casos reais, né? Mas os casos são tão parecidos e muitas vezes a gente conversa com a mulher vítima e diz o seguinte, não é a primeira que está passando por isso, né? O que você está vivendo, muitas mulheres vivem. E só de estar hoje procurando as autoridades e tentando resolver seu problema, você já deu um passo à frente para que a violência contra você não sofra uma progressão. Então, o conselho é esse. No início de uma situação de violência, ainda que seja um desrespeito, uma violência verbal apenas, tente romper esse ciclo. Porque quanto mais você permanece no contexto desse ciclo, mais difícil é. Não só porque a violência se torna mais grave, mas porque você se torna mais dependente, seja financeiramente, mas principalmente psicológica e emocionalmente, você se torna mais dependente desse agressor. A questão do sentimento, do amor que muitas vezes a parceira sente pelo parceiro, né? Influi bastante para a mulher não denunciar? Influi. Assim, não somos nós que vamos julgar ou nos manifestar sobre o amor e a afetividade que uma pessoa tem pela outra. Mas nós podemos dizer pela experiência que o que ocorre nesses casos, principalmente na maioria das vezes, né, conversávamos aqui antes do bloco, quando a vítima resolve perdoar o agressor, quando a vítima resolve, no popular, retirar a queixa, que nós chamamos de se retratar, em verdade, isso ocorre na maioria das vezes mais por uma dependência do que por um amor. É por uma dependência que não é só financeira, é uma dependência que é emocional, que é psicológica. E quando você estuda o perfil do agressor doméstico, existe uma doutrinadora, Maria Berenice Dias, que fala muito sobre isso. Ela fala o seguinte, o agressor doméstico, ele não é, na maioria das vezes, o agressor comum, ele não é o que nós chamamos de bandido comum. Ele é aquele cara que muitas vezes foi ou é um bom pai, é um bom vizinho,
A família da vítima gosta dele, o considera um excelente marido, muitas vezes, até que saibam, obviamente, do ciclo de violência. Então, isso também contribui, são também motivos que fazem com que a mulher pense várias vezes antes de tentar romper esse ciclo de violência, porque você não rompe só o ciclo, você rompe uma relação, né? Uma relação que muitas vezes vem de muitos anos, que tem filhos, que tem família, que tem dependência, que tem dinheiro envolvido e, principalmente, que tem fatores emocionais que já estão completamente desgastados, mas que a pessoa não sabe como se livrar daquilo ali. Então, é esse contexto que gera o fato de a mulher pensar várias vezes, o fato de a mulher não saber se ela quer que esse agressor seja preso. São fatores muito mais emocionais, de dependência, de uma enfermidade até, do que de afetividade. Agora, a gente estava conversando com a professora que é preciso educar também os homens, Claro. né? O que a gente pode falar, o que você pode falar para os homens que estão nos assistindo? Olha, não é preciso educar também os homens, é preciso educar hoje, eu digo, principalmente os homens. Nós estamos vivendo hoje uma situação em que simplesmente foi explicitada uma cultura presente na sociedade brasileira há muitos anos, brasileira só não mundial, que tem sido chamada de cultura do estupro, que decorre também de tudo isso que nós estamos conversando, num contexto de uma sociedade altamente machista. Então, o que o homem precisa entender, principalmente dentro de um relacionamento ou dentro do âmbito familiar, é de que há igualdade de direitos. Aquela mulher, ou até a sua filha, não é propriedade sua. Da mesma forma que ela tem e deve ter os mesmos deveres e não mais deveres, como ocorre na maioria das famílias brasileiras hoje, ela tem os mesmos direitos. E é preciso que o homem saiba não apenas respeitar, como incentivar. Tudo que a mulher queira ser, seja dentro de uma família, seja dentro de uma sociedade. Aquela mulher não é propriedade sua, não tem que ficar sob sua submissão direta dentro de um ambiente familiar. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem e a maioria dos homens não entende. Talvez não tenha isso conscientemente em mente, mas tem de modo inconsciente, certamente. Comentamos aqui que até as mulheres têm. Até nós, muitas vezes, somos surpreendidas por dizer comentários machistas sobre a roupa de alguém, sobre o comportamento de alguém, como se aquela mulher não pudesse ter o mesmo comportamento que um homem. Como se ela não tivesse os mesmos direitos que ele, sendo ela livre, maior e capaz. É esse o questionamento que deve ser feito. Com certeza. Bom, agradeço a participação nesse bloco. A gente volta a conversar, então, no terceiro bloco. Obrigado, até o próximo bloco, então.